Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma videoaula. Hoje nós iremos estudar o componente curricular de Geografia, né? Vamos compartilhar aqui tela, preste atenção aqui no slide e nas explicações, né? Ok? Tudo ok por aí? Então, nós iremos estudar hoje o espaço geográfico brasileiro. Vou abrir aqui em tela cheia, né? Para ficar melhor a visualização. Página 80, 81, 82, 83, 84, 85, né? Então, eu vou explicar todas essas páginas do componente curricular de Geografia hoje, né? Entender um pouco desse espaço geográfico brasileiro. Como o espaço ele é formado. Mas antes disso, peguem um livro de vocês, volto a dizer, abrir na página 80, 81, pegue aí o seu caderno, preste atenção na explicação da aula de geografia de hoje, viu? Muito importante para vocês compreenderem os elementos de cada espaço e como cada espaço se formou, até formar o espaço geográfico do Brasil. Já desenvolveram as atividades de vocês aí? Espero que sim, né? Já sentou, já tá todo ambientado. Então, que paisagem é essa? A paisagem urbana, né? Então, aí uma paisagem urbana refere-se à paisagem das cidades. Na página 80 do livro de vocês, né, em relação aí, fazendo uma relação do que eu coloquei aqui no slide e do livro de vocês, vocês vão observar aí também essa imagem. Aí é uma foto tirada no ano 2016, né, nessa área portuária aí de Vitória, no Espírito Santo. Logo mais à frente, você pode perceber a cidade, né, de Vitória, com muitas casas, prédios, né, bairros, né, vários elementos presentes na paisagem urbana. Nós temos ponte, né? Nós temos aí o elemento da natureza presente também no espaço urbano, que é o rio aí. Enfim. Então, aí é as principais características do espaço urbano, né? A grande concentração de casas, né? De muitos elementos criados pelo homem. Muitos elementos criados pelo homem. E aí tem o ponto de partida, que diz assim, o item 1. Com os colegas, descreva a paisagem retratada na foto. Você vai descrever, você vai falar aí desses elementos que vocês podem estar visualizando aí no livro de vocês, na página 80. O que é que vocês estão vendo aí? Casas, navios, pontes, prédios, né? O que é que você pode observar aí desses elementos presentes no espaço urbano, nas cidades? O item 2. Você mora na área urbana ou rural do seu município? Se você mora na área rural, você vai botar. Aí você bota o nome do seu povoado. Se você morar na cidade, aí você vai colocar cidade mesmo, sede. E no número 3, você e sua família já foram a algum município vizinho para realizar alguma atividade? Qual? Né? Por exemplo, quais são os municípios vizinhos aqui de Itabaianinha? Nós temos Tobias, nós temos Arauá, nós temos Baúba, Jeru, né? Então, vocês aí já foram para algum desses municípios vizinhos desenvolver alguma atividade? Se sim ou não, você vai colocar e o que foram fazer, ok? Mas para a gente dar continuidade, né, nós temos aqui a outra imagem. Que espaço é esse? Que paisagem é essa? E essa paisagem? É a paisagem da área rural, do campo, com uma grande concentração de elementos da natureza, né? As montanhas, né? O verde, as árvores, o capim, né? E também nós temos um elemento aí da área urbana, né? É um banquinho, mas a predominância na paisagem do espaço aí rural é os elementos da natureza. Então, vocês podem observar que vocês não veem uma grande concentração de casas, uma próxima das outras, né? Você não vê pontes aí, né? Interligando um ponto ou outro da cidade. Nesse caso aí, vocês podem ver sim uma pontezinha passando sobre um rio, na área rural, né? Então, a predominância de elementos da natureza. Então, essa observação é interessante que vocês prestem atenção nesses elementos que vocês observam no espaço urbano e no espaço rural, na cidade e no campo. E que, com o passar do tempo, né, hoje nós temos uma grande concentração de pessoas na cidade do que no campo. Mas essa realidade não era assim. Na página 31 do livro de vocês, vocês podem observar um gráfico redondinho na cor verde e amarelo, é chamado de gráfico de pizza, né? É como se fosse uma pizza mesmo, uma fatia de pizza aí. Essa é a representação do nome do gráfico. E aí você mostra, aí está mostrando, né, um quantitativo, um dado de 2015, que mostra que havia o quê?
uma maior concentração da população urbana em relação à população rural. 15% representando a população rural e 85% representando a população urbana, né? Mas nem isso sempre foi dessa forma. Por muito tempo, a população da zona rural foi superior à população da cidade. Sim, foi sim. Por quê? Porque as pessoas estavam concentradas no campo, na zona rural, porque era lá onde eles desenvolviam suas atividades, como a agricultura, como plantar, como colher, né? A criar animais, que é a pecuária. Então, por muito tempo, a população ela ficou concentrada, a maior parte da população, ou seja, havia uma maior concentração de pessoas no campo porque eles desenvolviam essas atividades no campo, né? Isso mais ou menos em torno de 70 a 100 anos atrás. Então, hoje já ocorreu uma mudança, né? Olhe, então antigamente a população, a família, o pai, a mãe desenvolvia as atividades do campo, lá na lavoura, né? Plantando sementes. Ainda hoje ainda existe isso, mas era maior porque tinha muitas pessoas no campo trabalhando. Mas com a modernização, né? A modernização, a chegada aí do trator, de equipamentos, de maquinário, a população em grande quantidade que trabalhava no campo perdeu espaço para esses maquinários, que ele desenvolveu essas atividades, né? E aí foi quando as cidades passou a crescer e a existir a chegada das indústrias, né? Então, o que foi que aconteceu nesse período? As pessoas estavam indo embora, deixando a zona rural e indo para as cidades. E esse processo ficou conhecido como êxodo rural. Está na página 82 do livro de vocês, né? Nas décadas de 60 e de 80, a população aqui, olha, na primeira imagem, mostrando a família, arrumou suas trouxinhas e foi embora para onde? Em direção à cidade, para trabalhar na onde? Nas indústrias. Só que nem todo mundo conseguiu, né, chegar na cidade e logo trabalhando nas indústrias. A cidade não estava preparada para receber muita gente que estava saindo do campo, né? E aí outros problemas estavam surgindo nesse período aí, na década de 60 e de 80. Cresciam as cidades, né? E também crescia outros problemas, porque nem todo mundo tinha casa para morar, nem todo mundo foi trabalhar nas indústrias. Muita gente passando fome, porque não tinha onde trabalhar, não tinha onde se alimentar, comprar. Isso tudo porque a população estava saindo do campo, porque lá estava sendo substituído pelos maquinários, né? Diminuiu o número de pessoas que estavam trabalhando nas lavouras, ok? E aqui a gente pode observar, olha, as grandes cidades surgem de forma acelerada, né? A população desorientada para sair do campo e ir embora para São Paulo, Rio de Janeiro, naquele período, porque lá estava crescendo, a população estava trabalhando nas indústrias, mas só eles sabem quando chegou lá, principalmente a população do Nordeste, que fugia da seca, né? Não tinha muitas condições de trabalho, né? E aqui na primeira imagem mostra, olha, rápido, querida, chega de sofrer com a seca, né? Falta de chuva, então a plantação era escassa, era pouca, né? Quase não existia, porque o clima é muito quente. Vamos para São Paulo, lá tem muita água e trabalho, né? Então, essa era a intenção da população que estava migrando, né? O êxodo rural, olha, vir para os grandes centros urbanos atrás de trabalho, né? E muitas das vezes, né? O que aconteceu com muitas pessoas foi que nem todos foram trabalhar. Muitos, né? Passaram alguns perrengues, passaram necessidades, porque não conseguiram logo de cara um trabalho nas grandes indústrias, nas indústrias que estavam abrindo os postos de trabalho, né? Muita gente ficou passando fome, morando na rua, porque nem todo mundo tinha a mesma oportunidade. E aí, na atividade, né, faça um desenho comparando os elementos presentes no espaço urbano e rural em uma cartolina. Eu coloquei como sugestão a cartolina, mas pode ser no caderno de matéria de vocês ou no caderno de desenho. E colorir. Vocês vão pontuar e diferenciar aí os elementos do espaço urbano e os elementos do espaço rural. Ok? E também podem estar desenvolvendo as atividades da página 84 do livro de vocês, né? 82 também, ok? Espero que vocês tenham compreendido as diferenças desses espaços, como os espaços surgiram, ok? Um grande beijo, até a nossa próxima aula.